levar mais para perto do centro da tua vontade para nós neste lugar e neste tempo, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos assentar, por gentileza. Imagem e semelhança de Deus. A mensagem que vou te transmitir pela palavra de Deus nessa manhã é imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Você pode repetir imagem e semelhança? Eu creio que você está perto de alguém que você conhece. Se não tivesse, presente. E olha para a pessoa e fala assim: você é imagem e semelhança. E eu sei que você está se apegando ao nariz dela, aos olhos dela, ao cabelo da pessoa. Mas não é isso. Não é aparência. É imagem e semelhança. E eu quero que você leia comigo esses textos que serão colocados aqui. E eu quero que você me acompanhe, porque Deus tem um projeto para a tua vida. E é um projeto grande. E é um projeto muito maior do que material. É um projeto muito maior do que uma prosperidade. Deus tem um projeto de vida para você. E de vida que já começou e que nunca mais acaba. Ela vai para a eternidade. Você já está na eternidade. Só falta eu chegar. Só falta... Meu nome já está lá, quem mais? Meu nome já está lá. Só falta eu chegar. E olha, logo, logo. Gênesis 1, 26. Então Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Aí ele explica essa semelhança. Dominará. Façamos o ser humano a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Dominará. A imagem e semelhança, diferente do restante da criação, é colocada no ser humano como domínio. Domina aquele que cria, domina aquele que faz, domina aquele que tem poder. E Deus nos dá, porque Ele é o Criador, Ele é quem fez, Ele é quem tem poder. E Ele nos dá domínio como ser humano. Esse é o projeto inicial, original. Me acompanha aí. O domínio de imagem e semelhança não é só sobre o que nos rodeia, porque isso não é imagem e semelhança de Deus na plenitude. A imagem e semelhança tem domínio que vai além. E esse domínio que vai além, olha Gênesis 2, 15 a 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto, exceção, a exceção é domínio, mas não é domínio sobre aquilo que está fora de nós. A exceção era domínio próprio. Imagem e semelhança era domínio sobre toda a criação. E Deus vem falar: agora vamos completar a imagem e semelhança. Eu vou colocar algo que vai se chamar exceção na tua vida. E essa exceção vai continuar sendo uma exceção. Não inclua, não trate como os demais, porque o dia que você fizer isso, você morrerá, porque você não vai ter domínio. Quem está me acompanhando aí? Eu sei que você está, eu só falei só para você falar amém. Deus te colocou numa posição de imagem e semelhança, onde você domina o teu derredor.
E agora, Ele coloca algo dentro de você, para você dominar. Você pode fazer tudo, menos, exceto isso. E nessa exceção, você se pareceria em imagem e semelhança com Ele. E concluindo sua leitura, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Imagem e semelhança, Deus nos criou com sua própria qualidade, habilidade, constituição. São exigências para que haja semelhança. Para que haja semelhança, tem que haver comunicação semelhante, tem que haver entendimento semelhante, tem que haver domínio, para que possa existir essa imagem e semelhança. São exigências para que você possa avançar. Deus deu ao homem domínio, mas o problema é que o homem não entendeu, o ser humano não entendeu que o domínio não era dele, o domínio era de Deus. Lembra que eu falei? Quem domina é quem cria, quem faz e quem tem poder, lembra? Então o domínio sempre foi de Deus. A única forma de dominarmos era nos manter alinhados a Deus. Satanás, sabendo disso, vem e ataca essa harmonia, esse alinhamento. E ele vai trabalhar na cabeça da Eva e de Adão, exatamente na exceção. Ele conhece a tua exceção. E é ali que ele vai atacar, para te enfraquecer, para te desconectar, para te tirar da presença de Deus. Ele sabe a tua exceção. E todos nós temos, porque nisso nós expressamos domínio. Nisso nós expressamos imagem e semelhança. E ele vem e ataca. E ele ataca dizendo que você é tão dominador que você não depende de Deus para dominar. Vamos ser sinceros numa análise atual do Evangelho. Submeteram o Evangelho às pessoas e não as pessoas ao Evangelho. Colocaram Deus como um ídolo que atende pedidos. Que atende pedidos. Um gênio da lâmpada, uma fada encantada, um demônio, não importa, contanto que faça o que eu quero. Isso não tem nada a ver com adoração. Por isso a dificuldade das pessoas hoje de adorar a Deus. Elas têm facilidade de pedir, até de barganhar, pagar para receber, mas isso fazem em qualquer outra religião ou esquisitice que você possa encontrar. Agora, encontrar aquele que é fonte, que é o poder, que é o Criador e que te criou, isso só encontramos na pessoa do Senhor. Ele te criou. E Satanás, sabendo que é esse domínio que você usufrui, que você tem, ele vem e ataca na exceção, esse desalinhamento, essa desobediência. A Bíblia chama de pecado. Esse pecado é perda de domínio. Você perde domínio próprio, você perde domínio sobre a situação, você perde domínio. E se você perdeu o domínio, você perdeu a semelhança. Você é como um animal movido pelo seu instinto, por uma necessidade, que nada tem a ver com domínio e muito menos a ver com Deus. Você perde a sua essência, e você se perde na ligação espiritual com Deus. Você se torna apenas material. E eu fico muito preocupado quando eu digo que sujeitar o Evangelho às pessoas, e não as pessoas ao Evangelho, que é a boa nova. O Evangelho não tem nada a ver com religião, é a notícia que Deus quer que você viva novamente. Quando eu digo que as pessoas submetem, elas estão
botando o evangelho como mais uma ferramenta. O evangelho não é uma ferramenta, é a única porta, é a única chance, é a única oportunidade, não tem outra. E eu sei que você está aí preocupado com um monte de coisas, mas quando eu olho para a palavra de Deus, Deus me repreende o tempo todo da minha preocupação. Deixa eu fazer posso fazer uma dinâmica prática com você nisso? Vamos lá, pense no que você está preocupado no momento. Todo mundo tem um calo apertado nesse momento, todo mundo. Às vezes é na sua profissão, às vezes é na sua saúde, às vezes é às vezes até bobagem que você fez também. Pode ser, mas está doendo, é o calo que está doendo. Pensa no calo. Se eu falar aqui, vamos resolver um problema, você vai querer resolver o problema desse calo, como se ele fosse o maior problema do mundo. Calo dói até a hora que ele sara. A hora que ele sara, você nem lembra mais que tem dedo. É verdade ou não é? É verdade. Deus está olhando para você e perguntando: quando foi que eu te desamparei? Você está preocupado com o teu trabalho? Você está preocupado com tua saúde? Você está preocupado com o dia de amanhã? Você está preocupado com o Brasil? Você está preocupado com as finanças? Você está preocupado? Deus continua olhando para você e falando assim: quando eu te desamparei? Nós passamos por uma pandemia em que ficamos fechados, isolados, e todo mundo foi alimentado e sustentado por Deus. Até quando Deus tem que provar que Ele é Deus na tua vida? Toda honra, toda glória, todo louvor, toda gratidão, todo coração seja derramado na presença dEle, porque só Ele é Deus. Ele cuida de você. Então volta um passo atrás e se preocupa com o que mais importa: o teu alinhamento com Ele. Não ser semelhante a Deus é viver o cativeiro. O ser humano foi tirado do jardim. Sair do jardim é sair da presença. Ele sai da presença e ele passa a ser cativo. A Bíblia diz que somos escravos do pecado. E qual é o pecado? Desalinhamento com Deus. O ser humano se torna não mais dominador, mas se torna dominado, escravo. Ele se iguala ao restante da criação e ele perde a imagem e semelhança de Deus. O cativo não domina mais sobre a criação, nem física, nem espiritual. Agora não há mais domínio sobre aquilo que foi criado, não há mais domínio sobre aquilo que está acontecendo, não há mais domínio sobre si mesmo, não há mais domínio sobre o mundo espiritual. Mas espera um pouco, quem é esse que olha para a tempestade e manda ela parar? Quem é esse que olha para o mar agitado e manda ele se acalmar? Quem é esse que manda os peixes irem para a rede e os peixes vão? Quem é esse que domina sobre os principados e potestades e manda que saiam e eles saem? Quem é esse? Olha só, fica em pé comigo, dá um glória a Deus. Fica em pé comigo e pula. Fica em pé comigo e glorifica. Colossenses 1:15, vamos ler juntos, olha só. O Filho pois por meio dele, tanto no céu, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo. Qual é o corpo? Outra vez. Ele é o princípio supremo sobre dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as
coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. O domínio foi resgatado por um ser humano que nasceu em Belém, nasceu de uma virgem, era filho de Deus e manifestou-se como sendo dominador sobre todas as coisas. E o seu nome é? E o seu nome? O seu nome? Aleluia, eu quero ouvir glória a Deus e aleluia. Eu quero exaltar o nome do Senhor, porque estávamos perdidos sem Jesus, mas Ele veio. E Ele estabelece domínio. Ele está estabelecendo domínio sobre tua vida que está desbalanceada, você que chegou aqui desequilibrado. Jesus está botando a mão agora, Jesus está colocando a mão agora, Jesus está estabelecendo equilíbrio agora. Há domínio sendo colocado na tua vida, há domínio sendo colocado sobre você, há domínio sendo derramado nesse lugar, porque Jesus é o Senhor aqui. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele domina. Demônios agora estão sendo expulsos, armadilhas que o diabo fez contra você estão sendo desmontadas, situações que iriam te destruir estão sendo anuladas, porque Jesus está sendo exaltado neste lugar, porque Jesus está sendo exaltado por você. O domínio do Senhor está neste lugar, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor, é o domínio do Senhor Jesus. Nenhum outro tem poder para fazer isso que está fazendo aqui, mas Ele tem, e Ele está, e Ele é. Ele está operando em você. Por isso não é uma questão de religião, não é uma questão de escolha de religião. Ou é Jesus ou é nada. Pastor, você é dono da verdade. Eu não sou dono de nada, meu amigo. Eu sou abençoado por Ele, porque Ele me resgatou. Se não fosse Ele, eu não conseguiria me ajudar. Ele me ajudou. Ele quer te ajudar. Abra seus olhos, vá além da religião, vá além desse prédio, vá além de mim. Eu sou igual a você. Vá a Jesus, Ele é o diferente. Ele é o Senhor, Ele é a estrela, Ele é quem brilha. Ele é o Senhor. Aleluia. Imagem e semelhança é domínio resgatado. O domínio foi resgatado. A imagem e semelhança, eu olho para você e vejo imagem e semelhança de Cristo aqui. Eu vejo imagem e semelhança de Deus aqui. Mas como eu posso ver isso? Se nós caímos, mas Ele veio. Eu preciso continuar, sente-se um minuto. Domínio resgatado era a reconstrução do propósito para o qual Deus criou o homem. Eu fui de reconstrução do propósito que Deus criou o homem. Deus criou o homem para um propósito, o ser humano para um propósito que se perdeu. Jesus veio resgatar esse propósito. Você tem um propósito que vai além do calo que dói. O calo dói porque a gente tem sapato apertado, gente. O propósito é maior que isso. O propósito é maior que isso. Deus te criou para um propósito. E só em Jesus você vai descobrir e poder viver esse propósito. Porque só em Jesus há domínio restaurado, resgatado. O domínio foi perdido. Eu e você nascemos no domínio perdido. Nascemos escravos. Mas Jesus vem e nos convida a entrar. Gente, Ele pega na nossa mão e fala assim: no poder do sangue do Cordeiro. Ele fala isso em Hebreus. Entre confiadamente,
confiadamente assim, entrar na certeza que vai entrar no Santo dos Santos. Para você a palavra Santo dos Santos não é tão fácil de interpretar, mas para o povo hebreu que estava ouvindo essa carta, essa mensagem, para eles sabiam, opa, isso aí é a habitação de Deus, é o íntimo, é o ambiente íntimo de Deus, é o Santo dos Santos, o ambiente íntimo de Deus. Ele fala, entremos pois confiadamente pelo sangue do Cordeiro no Santo dos Santos. Domínio te dá direito em Cristo Jesus a comunhão. Diga comunhão. Comunhão. Mais do que o poder de Deus, eu quero ser amigo de Deus. Mais do que o milagre que Ele opera, eu quero Ele. Mais do que as coisas que Ele me dá, eu quero que Ele seja meu e eu dele. Isso é comunhão. Imagem e semelhança agora passa a ter propósito. Imagem e semelhança nos dá a possibilidade de sermos amigos, de termos comunhão. Deus não criou as demais coisas para ter comunhão com Ele, mas o ser humano Ele criou. E o ser humano se perdeu e Jesus veio resgatar. O domínio estava de volta entre os homens. E o domínio é pautado por valores permanentes. Você está aqui domingo de manhã, você está no contrafluxo do mundo. Você está aqui num lugar que você não recebe, você dá. Você está aqui num ambiente que você vem e que você se entrega. Você está aqui num ambiente em que você não é o centro. O centro é Cristo. Gente, isso é diferente de tudo que o mundo propõe para você. O mundo te propõe coisas para você ganhar. Você não ganha nada, mas ele propõe. Ele te propõe coisas em que você vai ser o cara, você vai ser a pessoa, e você nunca vai ser, porque é um monte de cativo, um monte de escravo dizendo qual vai ser o escravo do ano. Ninguém pode propor algo além disso. Qual vai ser o melhor escravo? O escravo mais bonito, o escravo mais chique, o escravo mais bem sucedido, mas não deixa de ser. Pois é, Jesus Cristo veio e disse assim: eu vim para que sejam livres. E se eu te libertar, verdadeiramente você é. São valores permanentes, eternos, são valores duradouros. Então agora eu quero fechar esse momento com você entendendo o que é domínio em ação. Como é que eu coloco esse domínio em ação? Como é que eu coloco esse domínio que está em mim, está em você? Como é que eu coloco ele para trabalhar, para dominar? Eu tenho que dar ordem aos bichos. Lá ele disse, dominará sobre os animais, sobre os... É isso. Também, você domina para poder trabalhar. Aqui era um ambiente de cultivo, então eles tinham que dominar para trabalhar. Hoje nós temos que dominar o volante de um carro, nós temos que dominar uma tecnologia, nós temos que dominar, senão não conseguimos produzir. Isso faz parte, mas isso passa. Eu estou falando de valores permanentes e duradouros. O nosso Senhor Jesus. Vamos deixar isso bem pessoal. Vamos falar assim: o meu Senhor Jesus. Fala. Enche a boca. Não enche o coração isso? O meu Senhor Jesus. E, íntimo. O meu Cristo, meu Senhor, meu melhor amigo. Ele é o dominador. E ele veio para mim e para você e nos mandou colocar o domínio que é dele. Lembra da história? O domínio era de quem? Sempre foi dele. Nós nunca tivemos domínio. Nós temos domínio nele. Até o domínio próprio é nele. O domínio sobre a exceção é nele. Não se abasteça de Cristo e você não domina. Ele vem e ele nos desafia. No final, estava subindo ao céu. Ele olha para os seus discípulos, eu e você, em outra época. Mas eu e você, discípulos, seguidores, dominadores nele.
Ele olha. Vou pedir para você ficar em pé comigo para você ler esse texto. Vamos lá? Vamos lá? É reta final, vamos juntos? Jesus se aproximou deles e disse. O que ele disse? Eu estou falando de domínio aí, sim ou não? Vamos repetir toda a autoridade? Quem está falando isso? Quem está falando isso? Jesus diz: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Ele está falando isso, ele estava só no espírito ou ele estava também em carne ressuscitada? Ressurreta, estava ou não estava? Ele estava ainda aqui na terra ou ele já estava em outra dimensão? Ele estava aqui, sabe por quê? Porque ele estava dizendo: tudo me foi dado. Agora? Não, ele sempre teve. Ele veio e se tornou como nós para conquistar domínio novamente para nós, para comunicar esse domínio a nós. Aí ele fala: vamos botar esse domínio em ação? Vamos colocar esse domínio em ação. Vamos botar esse domínio para trabalhar. Então vamos ler. Portanto, e lembrem-se disto: a fonte do domínio vai continuar. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até. O domínio, ele não me deu domínio. Tati, vem cá. Ele não me deu domínio para eu falar assim: agora eu domino sobre você, você é minha escrava. Não, ele me deu domínio para eu chegar para você e falar assim: Jesus quer te libertar, Jesus quer que você seja livre. Ele não me deu domínio para eu ser o maioral sobre vocês, ele me deu domínio para ele ser o maioral entre nós. Ele te deu o Evangelho. Ele te deu o Evangelho. E o Evangelho Ele quer você voando. Ele quer você voando na presença dEle. Como que eu coloco esse domínio em ação? Ficando rico? Gente, quantos vão ficar ricos, gente? Nós estamos no terceiro mundo, gente. A pirâmide social é grande embaixo, é pequena em cima. O Evangelho nunca falou que você vai ficar rico. O Evangelho falou que você está vivo. Tem gente que nem pode ficar rica porque ela perde a salvação, se perde com dinheiro. Muito melhor ser aqui um necessitado, com dificuldade, e chegar no céu. Ou eu estou falando besteira? Fala para quem tem mais de 40, 50. Fala para ele se ele troca saúde por dinheiro. Ele fala: não, dinheiro não compra não. Ele falou: vocês têm domínio. Eu dei domínio sobre vocês. Eu dei domínio para vocês dominarem sobre o reino das trevas. Nós vivemos com pessoas escravas. Nós vivemos com pessoas perdidas. Não é o mundo físico. Você aguenta mais um pouquinho em pé ou você quer sentar? Só mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho, não? O mundo físico se submete ao mundo espiritual. Fala uma coisa para mim: o que veio primeiro, o espiritual ou o físico? O espiritual gerou o físico, sim ou não? Assim vai ser na tua vida. Domine no espiritual e o físico vai acontecer. Ele chama a existência as coisas que não existem. Foi assim na criação. Ele trouxe à existência as coisas que não existem. Não é para uma comida melhor no cativeiro, não é para um conforto de escravo. Não, é a destruição do nosso cativeiro e nos tornarmos destruidores de cativeiros, de prisões, de cadeias, de correntes,
por onde nós formos, nós somos libertadores em Cristo Jesus. Nós somos libertadores em Cristo Jesus. Isso é imagem e semelhança. Isso é imagem e semelhança. O Evangelho é vida eterna. Fazer discípulos é o domínio em ação. Fazer discípulos é domínio em ação. Então você não pare. Não pare de falar de Jesus. Não pare de dizer Jesus. Não pare de expressar Jesus. Não pare de apontar para Jesus. Não pare de dizer que é só Jesus. Não pare de testemunhar que as pessoas precisam de Jesus. Elas não querem, elas não sabem o que elas estão perdendo. Você sabe, você é o libertador, você tem domínio, elas estão dominadas. Fale de Jesus. Pastor, mas eu fui ferido pela igreja, minha perna está machucada. Vai andando com uma perna só, vai andando, mas não pare, não pare. Ah, pastor, mas pisaram no meu pé. Vai pulando num pé só, mas não pare, não se afaste, não desanime, não esfrie. Continue a falar de Jesus, a chamar Jesus, a trazer pessoas para Jesus. É tempo de não parar.